Tá feliz, né, vó? Ô, glória! Amém, amados. Queridos, posto isso, eu quero iniciar o culto desta noite agradecendo a você como igreja, por tudo que nós temos vivido, por tudo que nós vamos viver. Essa semana foi uma semana muito intensa, mas eu quero começar hoje contando uma história para você. Nós vamos ler 1 Coríntios capítulo 2, do versículo 6 ao 16, e logo depois de lermos isso, eu quero contar uma história para vocês, para que a gente possa refletir naquilo que o Espírito do Senhor colocou no meu coração. Cheguei em casa hoje, almocei, eu tinha um insight de uma mensagem para começar uma nova série, e estava tudo certo, mas eu falei a Regiane, falei assim, não está dando liga. Alguma coisa está amarrando a palavra que eu preparei. Eu não sei o que eu vou pregar hoje ainda. Isso não é praxe meu. Eu tenho geralmente assim todas as séries preparadas, porque eu gosto de ser assim, mas eu gosto de ouvir a voz do Espírito. E nós almoçamos, e eu sentei à mesa e fiz uma oração e fiz o esboço daqui e alinhei uma palavra, terminei de orar, peguei o meu telefone como de praxe para desligá-lo e descansar. Recebi uma mensagem do pastor de Itaquiraí, no Mato Grosso do Sul. E a mensagem dele dizia assim: ô Bob, eu estou perdido aqui no aeroporto de Guarulhos, o meu voo deu errado, eu não sei o que eu vou fazer, só tenho você aqui por mim, o que eu faço? Falei, Terminal, é o nome do filme, o camarada estava perdido, chego aí. E aí fui lá, aí vim, aí por uma questão, a Regiane estava comigo, eu falei, sobe, peguei o trem, fui levá-lo na Barra Funda, deu já na Barra Funda voltar para ministrar, e durante todo esse tempo pensando, o que tem a ver isso com a palavra que eu vou pregar tudo? Porque às vezes a gente precisa ouvir Deus nas coisas minúsculas. A gente está procurando Deus em coisas muito grandes, quando Deus às vezes quer falar conosco em coisas minúsculas. A palavra do Senhor diz no versículo 6, entretanto expomos sabedoria, em capítulo 2, versículo 6 de 1 Coríntios, amém? Talvez eu tenha falado, mas o versículo 6 diz, entretanto expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Aqui o apóstolo Paulo está falando única e exclusivamente do Império Romano. Está dizendo que nada que a sabedoria deles serve para alguma coisa. Ele continua, mas falamos a sabedoria de Deus. Ele está justificando aquela igreja problemática em Coríntios, o que ele prega, o que ele faz. E aí ele continua, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teria crucificado o Senhor da glória. Pausa aí, continua com sua Bíblia aberta. Aqui ele continua falando disso, ele está falando, Deus revelou para a glória dele algumas coisas, e algumas coisas para os homens, mas não para os poderosos. E ele continua, e aqui esse versículo começa a descortinar aquilo que eu quero pregar, diz assim, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nola revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o teu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana,
mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e ele não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas. Aqui tem uma tradução que eu prefiro, que ela diz assim: o homem espiritual discerne todas as coisas, mas ele mesmo não é discernido por ninguém. Esse julgado, claro, é uma tradução lógica, mas eu gosto do discernido. E aí o versículo 16 diz: pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Pai, fala conosco essa noite, nos alinha, nos leva à plenitude da Tua palavra, e que tão somente o Teu Espírito fale à noiva, e que tão somente o Teu Espírito seja ouvido pela noiva. Que o Senhor nos guie nesta hora, em nome de Jesus. Conta uma história que, aproveitando essas incidências de disco voador dessa semana, que um monte de gente viu disco voador espalhado por todo lado, colocaram até aqui em Guarulhos. Eu falei, que legal, né? Ali em cima daquela ponte, onde está escrito Guarulhos, tá, quase que eu ia acreditando, né? E com a divulgação de que os Estados Unidos divulgou que agora nós temos 4 tipos de extraterrestre entre nós, etc. e tal, esse monte de coisa que você fica vendo na rede social, e eu também de vez em quando, e que não agrega nada em nós, que a gente deveria parar de ver do que ficar rodando os feeds, mas tudo bem. Então eu quero usar esse estereótipo de um extraterrestre. Essa galáxia, esse planeta, era um planeta de pessoas, de extraterrestres muito bem resolvidos. E eles estavam muito bem, estava tudo jóia. Eles tinham tudo o que eles precisavam, toda a prosperidade, toda a saúde, tudo, não precisava de nada, absolutamente nada. Eles viviam extremamente felizes. A felicidade estava tomando conta deles assim de um jeito tremendo. Só que chegou uma hora em que um olhou para o outro e a felicidade deu tédio. E no tédio da felicidade eles falaram: vamos construir um playground. Vamos construir para nós um grande parque para que a gente possa se divertir. E construíram. Eles tinham toda a inteligência da arquitetura, da engenharia e da construção, e construíram. O negócio ficou bonito demais. 15 dias depois, estavam olhando um para a cara do outro com cara de alface. Porque eles já não estavam mais conseguindo se sentir satisfeitos. Aí eles falaram: vamos criar um Deus para nós. Então vamos criar esse negócio de Deus, vamos criar um Deus para nós. E a partir do momento que nós criamos um Deus, aí a gente tem um Deus que vai nos guiar, que vai nos nortear, para a gente entender as coisas. E eles foram criar esse Deus, e eles não conseguiam criar esse Deus. E eles não conseguiam criar esse Deus, e eles pegaram um camarada lá, vamos chamar ele de Buzi. Pegaram o Buzi e falaram assim: Buzi, você vai até a terra, porque os terráqueos têm um Deus. E aí você vai olhar para o Deus dele, nós vamos fazer um Deus igual aos terráqueos. E o Buzi veio. E o Buzi veio e procurou, e andou em todas as igrejas. Andou nas igrejas neo, ultra, power, mega, pentecostal, e nas igrejas mais tradicionais que nós conhecemos em todo o tempo. E ele voltou então, e todo mundo empolgado diz: Buzi, qual é o relatório? Como você fez? Aí, vamos ver isso aí. Ele falou assim: nós temos um problema, porque na verdade existem 2 deuses entre todas as esferas dos cristãos, dos budistas e etc, diante de todos. E aí ele falou assim: como assim existem 2 deuses? Vou te explicar. Ele falou: existem um Deus chamado verdade e um Deus chamado graça. Falei: que legal. Aí eu visitei as igrejas do Deus da verdade, e eu descobri que o Deus da verdade, ele é muito austero, ele é muito duro, ele é muito bravo, ele impõe, de acordo com a roupa, de acordo com o pensamento, de acordo com alguma coisa, ele penaliza tudo, e as pessoas nesta igreja, de fato, eles não são felizes, que nós não vamos encontrar felicidade, porque eles ficam o tempo todo assim, ó, e tal. Eu achei esse Deus da verdade, um Deus que é pregado assim, que é um legalismo muito grande, de que tudo é pecado, nada pode, se a pessoa espirrar no culto é um problema, se a pessoa estiver passando por um problema de saúde é demônio, se for, tudo é capeta, tudo é. Esse pessoal do legalismo, eu não sei, eu acho que eles não são felizes. E aí, aí o pessoal ficou meio decepcionado e falou assim: e o outro Deus? O outro Deus é o Deus da graça. É o Deus da graça, que esse pessoal que quando não consegue mais ficar aqui, eles pulam para outra igreja.
E nessa outra igreja eles encontram o perdão dos pecados. Eles encontram o sangue de Jesus perdoando, limpando e lavando. E eles começam a ter uma prática religiosa diferente, legal e tal. E aí todo mundo ficou feliz. Então esse aí é o Deus que a gente quer. Ele falou assim, mas tem um problema. Ele falou, tem um problema, é que muitos, por conta dessa graça, começam a achar que liberdade é libertinagem. Eles começam a fazer aquilo que é pecado virar apenas um errinho bobo. E eles não entenderam que pecado é errar o alvo e que continuar naquele pecado a Bíblia chama de iniquidade. Que pecado é algo que pode acontecer com qualquer um de nós. Mas o cair, que é do homem, como alguém me disse hoje, e o levantar, que é de Deus, realmente é verdadeiro, porque a graça nos alcança, a graça nos transforma, a graça faz com que aquele que está em Cristo se torne nova criatura, e as coisas velhas se passam, e tudo isso se faz novo. Eles não entenderam isso, então eles usam essa graça como uma graça barata, como uma graça qualquer. Então eles vivem na igreja, mas de segunda a sexta eles vivem do mesmo jeito como as pessoas do mundo vivem. Alguns até traem a esposa, alguns até fornicam, alguns até têm vícios, alguns até mentem, fazem um monte de coisa. Então eu fiquei preocupado com isso. E aí todo mundo ficou muito triste. Eles falaram assim, então nós estamos com um problema. Nós estamos com uma grande dificuldade. Como que nós vamos fazer então? Vamos desistir de tudo isso. E essa era a ideia. Quando ele falou assim, mas a gente pode fazer um negócio. O que é? Você viu outro Deus, alguma coisa? E o Buzi disse assim, não. A gente pode pegar o legalismo e a liberdade da graça e juntar as duas coisas no equilíbrio. E entender que o Deus que nos dá a graça, perdoando os nossos pecados, nos convida a uma vida de renúncia. Nos convida a uma vida de tomar uma cruz. Nos convida a uma vida de dizer não aquilo que o mundo nos oferece. Nos convida a sermos diferentes, mas não nos convida a sairmos do mundo, para que nossa vida possa influenciar as outras pessoas. Então, se a gente conseguir juntar liberdade com verdade, nós vamos entender que a verdade nos levará de encontro ao arrependimento dos nossos pecados, e nós experimentaremos a graça de Deus e nunca mais voltaremos a cometer os nossos pecados. E ele disse assim, a gente precisava encontrar isso. Eu escutei essa história essa semana e ela ficou ecoando dentro do meu coração, e eu não poderia começar esse culto se eu não pudesse falar isso para você. A Bíblia diz que o cão volta ao seu vômito quando ele não entende arrependimento. Queridos irmãos, não existe um ser humano sobre a face da terra que não peque, a Bíblia diz. A Bíblia diz que todos pecaram e estão carentes da glória e da graça de Deus. Mas a Bíblia diz que a graça nos transforma. A Bíblia diz que a graça nos muda. A Bíblia diz que a graça nos convida. Como aquela mulher diante de Jesus, adúltera, todo mundo com pedra nas mãos. Ele escreve no chão e ele levanta e diz, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. As pedras caem ao chão, porque eles não atiraram pedra. Eu imagino ela toda empolgada, vai abraçar Jesus. Jesus, obrigado. Ele falou, onde estão os teus acusadores? Não tem ninguém. Ok, ninguém está te acusando pelos pecados que cometeu, pelo teu adultério, mas faça-me um favor, vá. Mude de vida. Não peques mais. E Jesus não está falando para ela que ela nunca mais vai errar, mas está falando que o adultério que ela estava cometendo não deveria ser praticado de novo. Porque a graça nos leva ao sangue do Cordeiro, mas ela também deveria nos levar a um novo caminho. Eu não posso viver nas mesmas práticas quando eu digo que eu estou seguindo a Cristo. É fácil? Lógico que não. Nesse mundo que nos assola, que nos açoita, que todos os dias quer levar os nossos sentimentos e pensamentos fora da que nós chamamos de casinha da nossa praxe religiosa, nós precisamos começar a filtrar então o que é santo e o que é profano.
Porque tem muitos homens que dizem que algumas coisas são profanas, quando na verdade elas nem são. Elas só são do cotidiano. Elas só são do dia a dia. A gente precisa filtrar essas coisas. O texto que nós lemos vai nos trazer alguns apontamentos. Ele nos revela que a sabedoria de Deus, através do Espírito Santo, a qual Tiago nos convida a buscarmos, dizendo: se você não tem sabedoria, peça a Deus que lhe dá liberalmente a sabedoria que vem do trono, a sabedoria que vem da graça, a sabedoria que vem do altar da glória de Deus, a qual Cristo está à direita, pode nos alcançar quando nós fazemos uma oração sincera. Quando nós buscamos Deus pedindo: Deus, me dá sabedoria para lidar com essa coisa, me dá sabedoria para lidar com essa adversidade. Sabe, me dá sabedoria para que eu possa vencer os meus vícios, vencer as minhas práticas. E quando eu falo vício, eu não estou falando de drogas, eu não estou falando de bebida. Às vezes nós temos só o vício de falar da vida dos outros, a língua terrível. Nós precisamos, às vezes a gente só tem o vício de murmurar, de reclamar. E nós fizemos das nossas dores, das nossas muletas, o nosso altar. Porque todas as perguntas, se nós estamos bem, a gente tem uma dor, um problema, uma dificuldade para apresentar. São vícios que nós carregamos. São coisas que a gente traz para a vida. São coisas que a gente se apoia para viver a vida inteira, chamando a atenção, porque a nossa alma, a nossa emoção está ferida, e nós precisamos ser libertos dessas coisas. Mas parece que tem hora que nós gostamos disso. Porque eu tinha um amigo que eu cheguei para ele e falei assim: meu irmão, a Bíblia fala sobre você. E ele falou: o quê? A Bíblia fala sobre que eu não devo nem ficar perto de você. Como assim? É porque a Bíblia fala que você é contencioso, você gosta de causar brigas, você gosta de causar confusão, você é iracundo, e a Bíblia diz que eu devo me afastar de você, porque a Bíblia fala sobre essas coisas, porque tem gente que é assim. E quando eu olho para você, meu irmão, eu preciso, como pastor, como ministro do Evangelho, que carrego a batuta de pregar as boas novas, mas pregar um evangelho inteiro, não um evangelho pela metade, um evangelho que nos confronta, que nos leva a ser melhor do que nós éramos, que nos faz durante toda a semana ficar pensando, ficar meditando naquilo que é a palavra. Poxa, aquilo que o pastor falou, eu vou ler, eu vou estudar, eu vou ser um bereano, eu vou entrar na rede social, eu vou pesquisar sobre isso. É isso mesmo que ele falou? Poxa, é isso mesmo, então eu preciso mudar. Ou então eu estou bem, graças a Deus, porque eu estou confortado, porque eu estou vivendo dessa forma. É isso que eu quero trazer, porque a revelação de todas essas coisas, ela é dada a quem tem o Espírito Santo, e não quem tem o espírito do mundo. O espírito que eu falo do mundo, não estou falando das práticas do mundo, eu estou falando do espírito caído, o espírito de Adão, o espírito adâmico. Mas aqui no texto que nós lemos, diz que Deus, Ele reservou. Eu tenho 3 homens para apresentar a você essa noite, que estão aqui nesse texto que eu li. O primeiro homem é o homem natural. Essa pessoa, ela até conhece algumas verdades de Deus, mas ela não tem o Espírito Santo, porque para ela as coisas espirituais, Paulo diz que são loucuras. Porque como que você vai para uma igreja domingo à noite? Nós poderíamos estar aqui está tendo churrasco na praça, legal, vamos ficar no churrasco. A gente poderia fazer qualquer coisa, a gente poderia estar em qualquer outro lugar na terça-feira à noite. Por que a gente tem que estar lá? Não é por um rito religioso, que a gente não for lá, Deus vai, como o Voldemort, vai, quem assistiu esses filmes, eles trazem, eu lembrei agora do Voldemort, aquele com a barbona e uma batuta na mão, penalizando, porque você faltou domingo no culto. Não, não é isso. Não é isso. Nós precisamos entender, e o homem natural não entende. Como que você vai lá devolver dízimo, dar 10%, você está dando dinheiro para o pastor, aleluia, quem dera fosse isso. Você vai lá, por causa disso, daquilo. Esse é o homem natural. Esse homem natural, ele é um alvo da graça de Deus. Esse homem natural é alguém que Deus quer alcançar. Esse homem natural é alguém que Deus quer responder essas perguntas, esses questionamentos, através da minha vida, através da sua vida, mostrando que é possível, que ele também, aquilo que ele entendia que era loucura, para ele se torna o quê? A joia preciosa, porque Jesus diz que quando o reino de Deus é encontrado por alguém, e essa joia é tão preciosa, que ele se apaixona tanto por ela, que ele vende todos os seus bens para poder comprá-la. Isso é loucura para o mundo, mas é loucura para eles, para nós
nós não, é um prazer estar na presença, na casa, no pequeno grupo ou em qualquer outro lugar. Querido irmão, em nome de Jesus, o homem natural é alvo da graça de Deus. Eu poderia aqui enumerar, o pastor Antônio Sérvulo, hoje pela manhã, dando o seu testemunho de quando aceitou Jesus. Ele era um homem natural, mas a graça o alcançou, assim como alcançou a minha vida. E aquilo que eu achava que era loucura, aquilo que eu brigava com minha avó, que eu queria que ela voltasse para macumba, né? Me alcançou. E se eu for perguntar aqui, salvo aqueles que nasceram no ambiente cristão, no ambiente da igreja, muitos aqui vão dizer: pastor, eu também era. Eu era pobre, perdido, pecador, mas Jesus estendeu suas mãos para mim. Era isso. Esse é o homem natural. Mas aqui no versículo 14, que ele aponta para esse homem natural, dizendo assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Agora o versículo 15 ele diz: porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Eu vou deixar o homem espiritual para o fim. Eu vou mudar a minha sequência. Eu quero falar do segundo homem que se apresenta aqui, do versículo 6 até o versículo 8. Ele está falando do Império Romano, ele está falando da volúpia do Império Romano, ele está falando de um homem que é um homem que até acha que tem um Deus, e que a Bíblia nos aponta como um homem carnal, diferente do homem natural. O homem carnal é o homem que está em convivência com o objeto da fé, mas não tem a vida transformada. O homem carnal é quem aceitou a Cristo, portanto tem o Espírito Santo, segundo ao nosso entendimento de eclesiologia, de Igreja Batista. Aquele que recebe o Senhor como Salvador, ele já é batizado no Espírito Santo, e depois ele só vai atrás da plenitude. Ele está cheio do Espírito Santo, o espírito adâmico que o levava ao pecado morre, e o Espírito de Deus passa a convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo. A partir disso, nós vamos ter que o Espírito Santo está agindo na vida dessa pessoa, e é essa guerra que nós enfrentamos. O problema é que algumas pessoas confundem a voz do Espírito Santo com a voz da alma. Algumas pessoas dizem: eu fui na igreja, o Espírito Santo me tocou e eu chorei. Irmãos, ok, isso pode ser usado, mas quem toca e chora são os sentimentos, é a psique, é a alma. O centro das nossas emoções é o nosso psique. E tem gente que está na igreja e continua praticando as coisas que praticava antes. A Bíblia diz que aquele que mentia não minta mais. Mas tem muita gente mentirosa. Não estou falando de nós aqui, estou falando de forma geral. Nós nos deparamos às vezes com pessoas dentro da igreja. A Bíblia diz que aquele que roubava não roube mais. E nós vemos escândalos espalhados por vários altares do Brasil, em pastores ladrões que roubam a igreja, pastores que defraudam vida de ovelhas. A gente fica recebendo tantas coisas, pastores que dividem o corpo, simplesmente porque querem agora construir o seu reino, e não o reino de Deus. Coisas que nós, como cristãos, às vezes praticamos. Eu não estou falando de erro, de pecado, essa é a questão que eu conversava hoje com os irmãos lá embaixo. Porque pecado para nós é o que, irmãos? Quando eu bebo água. Errar o alvo. Eu quero te dar uma notícia, não sei se alguém já falou que você vai errar o alvo todo dia. E eu espero que o errar o alvo seja bem pertinho da bolinha do meio, porque quando é muito longe é um problema. E aí foi... O irmão Davi estava cantando um hino muito antigo, e eu descobri de onde veio o talento da Ruth hoje, quando eu vi o irmão Davi cantando, e ele cantava aquele hino muito antigo e lindo: tropeça aqui, cai acolá. E faz o que mesmo? Aí de novo, tropeça aqui,
Irmão, em nome de Jesus, se você passou num lugar e pisou no lodo, escorregou e caiu, você vai passar lá de novo? Essa é a diferença entre pecado e iniquidade. Pecado é aquilo que eu faço quando eu erro o alvo. Que é o bem que eu gostaria de fazer, não fiz, mas quando eu vejo já o mal que eu não gostaria, eu já faço. Pecado é quando eu permito que algumas coisas que não são daquilo que eu imaginava ser, e errei. Agora, iniquidade é quando eu continuo praticando este mesmo pecado sem arrependimento. 1 João 7 diz que Deus, escrevendo através de João, diz: filhinhos, eu escrevo essas coisas para que não pequeis. Mas se pecardes, tende junto ao Pai, Jesus Cristo, advogado, justo. Se você se arrepender, se você andar na luz como Ele está na luz, se arrepender de todos os seus pecados, o sangue de Jesus Cristo, o Filho, é suficiente para perdoar você e purificar de toda impureza. Isso é pecado. Agora, diz que Jesus um dia vai encontrar com algumas pessoas. Irmãos, nós perdemos o senso de que um dia nós vamos encontrar com Jesus. Porque se nós somos crentes, se nós estamos na igreja, se nós estamos aqui, a gente precisa entender que céu e inferno são reais. E um dia a gente vai estar lá na frente do trono branco. E Jesus não vai estar lá como cordeiro para perdoar nossos pecados. Ele vai estar lá como leão da tribo de Judá, como justo juiz. E nós vamos ser apresentados a Ele. Ele vai falar assim: aí, tudo bem? E aí, Bob, suave? Suave, como é que o senhor está? Estou bem. E a minha esperança é que ele diga: e aí, Eduardo? Legal mesmo, legal. Pô, legal, você fez isso, algumas coisas estão aqui, mas tudo bem, o meu sangue te purificou, porque foram erros que foram involuntários, ou até mesmo voluntários, mas você se arrependeu, tal. Entra para a alegria do seu Senhor. O grande problema é que nós vamos chegar uma hora diante de Jesus, irmãos. Eu não sei se essa notícia está sendo dada em todas as igrejas, ou em algumas igrejas, ou poucas igrejas, mas um dia nós vamos nos encontrar com Cristo, com o nosso Salvador. Um dia nós vamos estar diante do trono branco, e o meu medo, o que me faz me manter em santidade, é que por amor a Ele, eu jamais gostaria de ouvir assim: quem é você? Senhor, mas eu preguei no seu nome. Mas quem é você? Eu não te conheço. Não, Senhor, eu expulsei demônio no seu nome. Tá, o meu nome é suficiente para expulsar demônio, mas quem é você? Eu não te conheço. Não, Senhor, eu cantei no seu nome. Senhor, eu dirigi um pequeno grupo no seu nome. Senhor, eu preguei, eu falei alguma coisa no seu nome. Senhor, tá, mas quem é você? Eu não te conheço. Como assim o Senhor não me conhece? Sim, eu não te conheço, porque o meu apontamento para você, a escuridão da sua vida, está dizendo que, quando eu olho para você, eu vejo iniquidade. Esse é o problema que nós precisamos resolver em nós, como homem natural que precisa de Deus, mas como homem carnal. Essa semana, irmãos, nós estávamos conversando a respeito de um amigo nosso, que foi pego espancando a mulher. Claro que tem gente que se perde, espanca. Mas tem gente que espanca a mulher moralmente, oprime os filhos, às vezes os filhos os pais, às vezes a mulher o marido. Porque eu não sei se você sabe, mas nós também já tivemos uma dificuldade uma vez de uma mulher que batia no marido. Nós precisamos, irmãos, olhar para essas coisas e entender que a iniquidade vai nos consumir. Quando nós olhamos à luz da Escritura, em Gálatas capítulo 5, vamos ver sobre o fruto do Espírito, e vamos ver sobre as obras da carne, que ele aponta coisas semelhantes a essa. Nós vamos peneirando essas coisas e entender, e foi aquilo que eu falei esses dias: eu temo que esse evangelho que eu prego, ele não seja bem aceito por muitas pessoas, porque ele é o evangelho que quer levar você para o céu, ele quer levar você para uma vida melhor, ele quer levar você para uma transformação, ele quer que o seu casamento seja melhor, ele quer que o seu relacionamento com os filhos seja melhor, ele quer que o seu relacionamento com as pessoas seja melhor. Esse é o evangelho que nos transforma. Sabe por quê? Porque o homem espiritual se transforma. A Bíblia diz que o homem espiritual, porém o homem espiritual, versículo 15, julga todas as coisas, ou discerne todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Por quê? Porque o homem espiritual é aquele que, após receber a Cristo, começa a andar numa vida de renúncia. O homem espiritual, depois que ele recebe Jesus, a vida dele é renunciando. Eu não estou dizendo que você não pode ser feliz, porque dá para ser crente feliz, irmãos. Sabia que dá para ser crente feliz?
Dá para ser crente e ser feliz sem ter que tomar omeprazol de dor de estômago, porque a gente vive na ansiedade? Dá. Dá para a gente viver feliz no nosso trabalho com os nossos amigos que não são crentes, e a gente bater papo com eles e conversar. Dá para ser crente e falar do Neymar, dá para ser crente e falar da seleção brasileira, dá para ser crente e pintar a rua também de verde e amarelo. Dá para ser crente, e falar de outros esportes. O meu esporte é o rodeio, aqui a gente quase não conversa. Eu e o meu amigo João Reis, que é lá de Andeara, terra de Israel, e Israel, meus dois amigos que eram crentes e que montavam em boi, sabe, mas dá para ser crente e ser feliz. A gente não precisa ser crente. Não, dá para a gente sorrir, dá para a gente brincar, dá para a gente brincar saudavelmente com os irmãos. Dá para mim, como pai, chamar minhas filhas de fedor. Dá para mim chamar elas assim, sim, porque eu não estou as desonrando. Dá para mim ser crente e brincar com a menina do Marcelo dançando os 5 sevens. E dá para ser crente e ser feliz, meu irmão. Porque a gente vai discernir as coisas espiritualmente. Eu vou receber as informações e eu vou discernir através da luz da Escritura e não pelas minhas emoções. Deixa eu te dar uma notícia. Escute o que eu vou lhe dizer. Cuidado ao conhecer pessoas pela boca dos outros. Cuidado. Cuidado quando você conhece alguém pelo que alguém lhe trouxe de informação a respeito dele. Cuidado a pensar na pessoa pela boca das pessoas. Conheça a pessoa, se relacione com ela. Como hoje nós falamos aqui, e como a irmã falou, a irmã foi cirúrgica, porque o provérbio chinês diz que a gente precisa comer 1 quilo. Ela falou, às vezes é comendo uma colher de sal com a pessoa, que a gente já vê. Mas coma a colher de sal, sente com a pessoa, se relacione com a pessoa antes de ter qualquer julgamento com ela, porque a gente precisa discernir espiritualmente, porque às vezes as informações que nós estamos recebendo, elas não são espirituais, elas são provenientes de carnalidade, porque não é do meu jeito, não é da forma que eu quero, porque o meu gerente é assim, porque aquele que está ali no trabalho, ou porque aquele que está do meu lado. Então as pessoas denigrem a imagem das outras, porque não estão discernindo as coisas. E nós, se não tomarmos cuidado, não vamos discernir espiritualmente, a gente vai entrar no jogo dos outros. Discernir as coisas espiritualmente nos dá, queridos, em nome de Jesus, uma blindagem para a gente não viver enganado. Agora, como é que eu vou discernir as coisas espiritualmente? Lendo Bíblia, orando, buscando a face de Deus, caminhando debaixo de mentoria, de discipulado, se relacionando com as pessoas da fé, enchendo a minha vida de fé, enchendo a minha vida de coisas boas, não somente de informações. Então, em nome de Jesus, nós precisamos aprender que o Buzi, quando ele veio buscar um Deus para eles, ele achou o Deus legalista, e ele achou o Deus da graça barata, e nenhum desses dois são deuses. Na verdade, são coisas que o homem formou, são arquétipos da religião, que a religião formou, porque tem muita coisa na igreja que o homem foi quem instituiu, que o homem foi quem disse que era pecado, e disse que tem que ser assim, porque tem que ser assado, e se mudar, nossa, meu Deus, aí vai todo mundo para o inferno. Da onde nós tiramos algumas coisas? Dessa forma, irmãos, em nome de Jesus, espiritualmente nós precisamos amadurecer. Nós precisamos crescer. Porque senão nós vamos ficar encontrando erro e pecado e problema na vida de todo mundo que discordar da gente, que não pensar igual a gente. Essa mensagem é bíblica para você. Ela não é para atacar você, ela não é para te ferir, mas é um convite a viver na espiritualidade. Não se relacione com quem não se relaciona com Deus. Em qualquer área da sua vida. Antes de amar minha esposa, eu amo a Deus. E quando eu fui pedir uma esposa, eu disse, eu quero uma esposa que ame o Senhor mais do que eu. Porque se ela me amar mais do que ela ama a Deus, vira idolatria. E se vira idolatria, é arquétipo de falência, ruína, fracasso e miséria. Tem gente que ama a igreja mais do que a Deus. Mais do que a Deus. Não, a minha igreja. Hello? Não vai ter congestionamento na porta do céu de placas de igreja. Eu sou de Calvino. Eu sou de Armínio. Eu sou de Jesus. Sabe, meu irmão,
Eu ouvi uma frase durante toda a semana que eu quero falar para você. Tudo que combina com Jesus, combina com a gente. O que combina com Jesus? No meu negócio. Não combina com Jesus. Jesus jamais faria isso, eu vou sair fora, não vou fazer. O que combina com Jesus nos meus relacionamentos? Jesus não se associaria a isso. Eu vou sair fora. O que combina com Jesus na minha vida pessoal? Não, eu acho que isso que eu estou pensando, ou que eu estou imaginando, ou que eu estou querendo fazer, isso não combina com Jesus, então não combina comigo. E eu não estou dizendo, querido irmão, que a gente não pode ter erro. Foi como eu disse, nós erramos, nós vivemos. Tem gente que luta a vida inteira tentando sair de uma situação, mas está lutando, mas está batalhando, está orando. Eu tinha um amigo meu que bebia uma barbaridade. E ele ia para a igreja, e ele falava assim, mas eu não consigo parar de beber. Eu falei, você só vai conseguir parar de beber quando você entender que você está doente, que isso é uma doença. Aí ele falou assim para mim, mas eu peço para Jesus, será que Jesus não tem força para me parar de beber? Eu falei, Deus não vai descer do céu, entrar na sua frente, na frente do boteco, e falar para você não beber, meu irmão, não é assim. O que é que você precisa fazer? Entender que Jesus é mais forte, você ora, mas mude os seus hábitos. E quando você muda os seus hábitos, então tem coisa que não dá para se associar. Tem coisa que não dá para trazer para mim. Escute, esses dias aqui o Anderson pregou sobre Jonas. Tem uma coisa sobre Jonas que para mim é uma grande revelação. Preste atenção. Estava tudo bem na vida do pessoal do barco. Estava tudo bem, estava tudo jóia, estava tudo legal. Eles iam subir, eles iam partir, eles não iam para Nínive, eles iam para Tarso, estava tudo bem. A viagem ia ser uma bênção. Mas quem subiu no barco? Jonas. E o que virou a viagem deles? Uma tempestade. Tem Jonas na nossa vida que só causa tempestade. Tem gente que a gente põe dentro do barco da gente que é só para dar tempestade. Tem gente que a gente coloca na companhia da gente que só dá problema. Tem gente que vai andar com a gente que só vai achar BO para nós. Parece que é um troço. É uma coisa de louco. E aí só tem um jeito de resolver. Irmão, a gente tem que ter coragem. A gente tem que ter coragem. Porque senão nós vamos romantizar a vida inteira pessoas, hábitos, situações que são perniciosas, que são situações que nos levam ao fracasso, que só vão nos puxar para trás por dó, às vezes por misericórdia que não é misericórdia, às vezes porque a gente não tem coragem de dizer não, porque a gente não discerniu espiritualmente que aquele negócio vai dar ruim. Como que eu faço isso então, pastor? 3 dicas. Primeiro, olhe para cima sempre. Olhe para Deus. Surgiu o problema, está aí a montanha. Olha além da montanha. Porque, meu irmão, em nome de Jesus, deixa eu te dar uma notícia. Se o Senhor é o dono da sua vida de verdade, Ele vai cuidar de você. Mas Ele também vai te podar. Porque se estamos enxertados na videira, Ele nos poda para que nós possamos dar mais frutos. As mulheres de fio duplo no cabelo sabem do que eu estou falando. Tem que cortar para poder fortalecer. Então olhe para cima. Olhe para Deus o tempo todo. Aquilo que a Ruth disse aqui, olhe para Jesus o tempo todo. A nossa referência é Jesus, só que nós como cristãos nós temos um outro arquétipo, que é Paulo dizendo assim, está faltando referência, olhe para mim porque eu sou imitador de Cristo. Então a gente não pode mandar tudo para Jesus, a gente precisa ser referência também. Principalmente, não é ser perfeito, mas principalmente de integridade. Segunda coisa, olhe para dentro. Se olha para Deus, Deus através do Espírito discutir, nós cantamos, sonda-me, Senhor, e me conheces. Falamos o Salmo 139, vê os meus defeitos, aparei. Quando Deus abre a ferida, a gente dá um jeito. Sabe aquele gesso que você colocou e que era para você voltar no médico, mas você achou que você já estava bom e você tirou o gesso, e aí agora você não foi nem na fisioterapia e você está com a parte do corpo torta? É isso. É esse gesso. Às vezes a ferida precisa abrir, mas precisa de cura. E a Bíblia diz que aquele que fez a ferida curará. Olhe para dentro. Faça uma introspecção. Olhe para a sua vida, irmãos, em nome de Jesus. Você olha para a sua vida e fala assim,
Eu tenho tantos anos. O que eu construí até agora? Eu não estou falando de dinheiro, não estou falando de bens, não estou falando de nada disso. Porque tem gente que construiu um monte de coisa de bem, mas não deixou um legado. Não é sobre isso. É sobre história. O que eu construí até agora? Como é a minha vida? Onde eu trabalhei, onde eu passei, onde eu morei, qual é a minha história lá? O que falam de mim? O que eu construí? Essa introspecção nós precisamos fazer o quanto mais cedo possível. Porque uma das coisas mais tristes do mundo é quando um homem ou uma mulher descobre que a sua vida é inútil. Como servo de Deus, inúteis, como diz o pastor Antônio Servo hoje de manhã, somos inúteis. Porque nada é nosso, tudo é dele, é graça dele, é poder dele, tudo é dele. Em qualquer coisa que fazemos aqui. Mas nós precisamos olhar para dentro e falar: o que eu fiz da minha vida? Que história que eu construí e que história eu estou construindo? E o que eu espero do futuro? O que eu espero do futuro é simples: qual é a semente que eu estou plantando? Foi a semente que eu plantei lá atrás? Minha avó dizia assim: quem planta não sei o que lá, colhe tempestade. Eu não lembro tudo. Quem planta vento, colhe tempestade. Minha avó falava isso. Minha avó era uma filósofa de mão cheia. Quando ela não conseguia me educar com essas frases, ela me educava na paulada. Graças a Deus por isso, porque foi bom apanhar. Foi bom apanhar, porque me fez macho, me fez homem. De verdade, eu apanhei e fui homem por isso. Não bato nas minhas filhas, graças a Deus por isso, mas porque elas ouvem a voz do pai e da mãe, inspirando elas a fazer o que é certo e o que é errado. Mas, queridos, em nome de Jesus, olhe para dentro. Peça a Deus que Ele te dê capacidade. Nunca é tarde para mudar, nunca é tarde para começar uma nova história. E a terceira dica é: olhe para fora. E me responda uma coisa agora, aqui, em nome de Jesus, para você mesmo. Quantos amigos você tem fora do ambiente da igreja? Quantos relacionamentos você construiu fora do ambiente eclesiológico? Como é a sua vida para fora? Não, pastor, eu não posso me relacionar com as pessoas do mundo, o senhor sabe como é. Então, bem-vindo a uma... vai ficar enclausulado em casa, porque nós nos relacionamos o tempo todo com gente de fora. Se os meus amigos são só os da igreja, eu estou com um problema relacional. Porque dentro da igreja de 200 e poucos membros, às vezes eu só tenho 10. A gente precisa olhar para fora. A gente precisa olhar por amor ao próximo, olhar para o testemunho. A gente precisa olhar para fora. Nesta noite, queridos irmãos, talvez algumas das respostas que você precisava para vencer algumas das demandas do seu coração, das fraquezas da sua alma, da minha alma, da nossa alma, de erros que nós não gostamos de cometer, mas às vezes cometemos, de coisas que nós não gostamos de falar, mas falamos, de prática que nós temos e gostaríamos de mudar, talvez seja em fortalecer o nosso homem espiritual. Talvez, meu irmão, a resposta porque aquele marido, aquele filho, aquela esposa ou aquele pai ainda não vieram para a igreja é porque nós precisamos não ser tão espiritualizados, legalistas, cheios de religião que afasta essas pessoas da convivência do ambiente religioso. Como aquele que chegou e alguém foi convidá-lo e falou assim: mas qual é a igreja? É aquela lá. Ah, vocês vão para aquela igreja? Mas é a igreja do meu vizinho? É. Ah, então não vou. Porque para ir para a igreja desse cara aí eu não quero ir. Porque era o contencioso, era o que arrumava confusão com toda a vizinhança. Talvez nesta noite Deus nos trouxe aqui, nos reuniu nesta casa de oração, para que nós pudéssemos olhar para nós e dizer assim: eu não sou a última bolacha do pacote mesmo, eu sou cheio de erros, de problemas e de dificuldades, mas eu tenho uma coisa em mim, que é força para me arrepender e dizer: Espírito Santo, me ajuda. Muda, me transforma. Eu queria ser diferente. Eu falei muito com Deus isso essa semana: Deus, eu quero ser diferente. Eu quero voltar a ser aquele que lá atrás, um dia, quando encontrou com o Senhor, permitiu que todas as mudanças necessárias acontecessem na minha vida. Irmão, deixar a cocaína foi fácil. Parar de beber foi fácil. Parar de fumar foi fácil.
Parar de ter uma vida dissoluta foi fácil. E quando eu conheci Rejane, aí que o negócio ficou chique na minha vida. Com a graça de Deus. Mas eu quero lhe dizer uma coisa. Parar de ser eu foi difícil. Aliás, parar de ser eu está sendo extremamente difícil. Não é que foi, está sendo extremamente difícil. Porque aqui quem é marido, sabe, quem é mulher sabe, e vou lhe fazer essa pergunta. Se você fosse outra pessoa, você se casaria com você? Te conhecendo como você é? Sabendo quem você é? Sabendo os seus problemas, dificuldade, manhas e tantas outras coisas, você teria coragem de casar com você? Irmãos, em nome de Jesus, Rejane merece um troféu por semana por ter casado comigo. Porque eu sou esquisitice em pessoa. Eu vivo de esquisitice. De doida ela me chama quase todo dia. Esses dias ela falou, mas você é esquisito mesmo. Eu falei assim, foi 24 anos, agora que você está descobrindo, você casou sabendo, porque eu te disse, não tente me entender, porque eu nem sei quem sou. O problema é que vencer o meu eu, o meu ego, o impostor que habita em mim, precisa, sabe do quê? De coragem. Que é mais fácil fazer como Adão e Eva, transicionar a culpa, do que assumir que eu é quem preciso mudar. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos guarde, que o Senhor esclareça sobre nós essa palavra, que essa palavra possa ser discernida espiritualmente e não através da carne. Que nós possamos entender, e eu sei, irmãos, que nós temos dificuldades como doenças, que nós temos dificuldades como relacionamentos, que nós temos dificuldades sobre uma coisa ou outra, uma situação ou outra. Alguém um dia chegou e falou assim sobre o pecado de alguém. Eu falei, sabe qual é a dificuldade entre você e ele? Ele falou, o quê? Eu falei, é que o pecado dele é visível, o seu não é. Sabe aquele negócio quando você quebra o pé? Hoje lá no metrô eu vi um camarada, eu falei assim, esse cara deve ter sofrido qualquer coisa. Estava com as duas mãos engessadas, a ponta do nariz e um negócio lá na cabeça. E as pessoas carregando as coisas para ele. Eu falei assim, coitado desse bichinho. Isso deve ser um desses motoboy. Fiz todo um pré-julgamento, errado, mas fiz. Agora já foi também, né? Mas eu fiquei olhando para ele e falei, oh, Deus, tem misericórdia desse camarada. Porque, imagina, ele com as duas mãos engessadas, o bicho não consegue nem comer, se não der na boca dele. Irmãos, a gente precisa tomar cuidado. Porque a gente não sabe a curva da vida, o que vai acontecer. Sabe, queridos irmãos, nós precisamos olhar para dentro, fazer uma introspecção. Nós precisamos olhar para fora, saber que Deus quer nos usar. Mas nós precisamos olhar para cima, declarando que Ele é o dono da nossa vida de fato. E que nós queremos viver espiritualmente, e não na força do nosso braço. Qualquer um de nós aqui tem um talento, um trabalho e uma profissão. Esse é o talento que Deus nos deu. Mas não pense que isso é toda a força que nós temos para sustento e para qualquer outra coisa. Porque toda a nossa força vem do alto. E todo o dom de Deus vem do alto. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre, que o Senhor cuide.